Olá pessoal, tudo bem? Bom dia. Aliás, boa tarde já, né? Já tá 3h53 da tarde. Como é que vocês estão? Tudo bem? E vamos aguardar mais um pouquinho, o pessoal já deve estar entrando e a gente já inicia. Bom, para iniciar, eu só gostaria de primeiro dar as boas-vindas a todos, agradecer vocês por vocês estarem aqui hoje. E eu passei hoje porque eu estou preparando aquele curso que eu já falei para vocês, que é um curso que vai abranger todas as áreas, né, da roda da vida, que eu vou novamente falar para vocês, que é, deixa eu até pegar aqui minha colinha, deixa eu pegar aqui a minha cola. Nós vamos falar sobre a roda da vida. Então a gente vai falar a respeito de como a gente vai falar a respeito de como nós conseguimos, através da atenção consciente, nós conseguimos um maior equilíbrio com as áreas de a parte física, intelectual, emocional, a parte profissional, que é uma coisa extremamente importante hoje. As pessoas estão buscando um maior equilíbrio na sua área profissional, mas a falta de atenção consciente deles acaba trazendo problemas e eles acabam não conseguindo esse crescimento profissional que as pessoas tanto querem. As pessoas querem ganhar mais dinheiro, elas querem crescer no seu trabalho, elas querem crescer profissionalmente, mas falta falta atenção, falta algo de importante para que a pessoa consiga fazer isso. A gente também vai falar sobre a parte financeira, que é algo de interesse de todos. Pessoal, eu já vou dar um oi geral para todo mundo, tá bom? Mas sejam todos bem-vindos. E a parte financeira, que é algo essencial na vida da gente, todo mundo precisa de dinheiro, todo mundo precisa ter equilíbrio financeiro, mas as pessoas não têm atenção ao que fazem com o dinheiro. E aí, se você não tem atenção ao que você faz com o dinheiro, seu dinheiro voa da sua mão e você simplesmente não consegue fazer nada na sua vida. O dinheiro simplesmente vai embora. Então você precisa ter atenção ao dinheiro. Sem atenção ao dinheiro, você não consegue ter equilíbrio financeiro para pagar suas contas, para poder ter uma vida normal, para poder cumprir com suas responsabilidades e ainda ter dinheiro que sobre para você poder tomar outras ações. A gente também vai falar sobre a questão familiar, tá? Nesse curso, sobre a parte afetiva, sobre relacionamentos, que também é tão importante. A gente consegue perceber aí, como eu já venho falando para vocês algumas vezes, no contato com as pessoas que buscam atendimento, que essa parte de relacionamento é bastante complicada, as pessoas ficam com um pouco de dificuldade. Então, nós vamos tratar de todas essas coisas nesse curso, tá? Ele já está sendo feito, então eu só estou relembrando vocês disso. Então fiquem atentos aqui no perfil, tá bom? Porque a gente vai passar essas informações. Mas antes da gente falar sobre esse curso, eu gostaria de passar essa informação, essa instrução que eu vou passar hoje. Essa instrução é importante ter essa instrução, ouvir essa instrução. Então, se vocês não estiverem ouvindo isso depois que ela tiver sido dada, vocês ouçam ela na íntegra, tá? O link para essa instrução, ela vai ser colocada aqui, ela vai estar disponível inteira no YouTube, no canal do YouTube vai ter tudo lá. Então ouçam essa instrução antes, é importante, tá, gente? Tem um homem que viveu 537 depois de Cristo aproximadamente, na China, que chamava-se Dao Zhuo. Esse era o nome dele. Não sei se eu pronuncio direito porque eu não falo chinês. Mas esse homem, ele disse uma coisa interessante que eu queria compartilhar com vocês, é uma coisa muito atual. Ele fala assim, que aqueles que vieram antes devem orientar os que vêm depois. Os que vieram antes
devem orientar os que vêm depois. E aqueles que vieram depois devem se mirar naqueles que vieram antes. Então, lembrando, os que vieram antes devem orientar os que vêm depois. E os que vieram depois devem mirar naqueles que vieram antes. Por que isso é importante e por que eu quero falar sobre isso com vocês? Nós percebemos hoje no dia a dia que muitas pessoas elas vêm de famílias que às vezes não estão estruturadas, ou às vezes essas famílias até estão estruturadas, mas são famílias que estão... o estruturado, que eu digo, é uma família funcional, tá? Porque existem famílias que, apesar de estar todo mundo junto, é uma família disfuncional. Porque você não consegue ter equilíbrio entre pais e filhos, entre filhos e pais, entre irmãos, entre os próprios pais. Então nós temos essa situação que acontece aí. Uma vez que isso acontece, que isso é uma coisa real, você percebe que as orientações que deveriam ter sido dadas para esses adultos de hoje não foram passadas, e por conta dessas orientações não terem sido passadas, as pessoas acabam criando famílias que são disfuncionais. E aí essas pessoas cresceram, né, eram crianças, cresceram, se tornaram adolescentes e se tornaram adultos, e determinadas coisas que precisariam ter sido aprendidas não foram aprendidas. Entre elas, a gente percebe, por exemplo, que a primeira coisa que você aprende quando você é menino e está crescendo, com relação ao sexo oposto, por exemplo, é que determinadas coisas que a mulher acha que está certo, você não precisa respeitar. A mulher falou não, mas tudo bem. O não dela é sim. As pessoas elas não aprendem a ter responsabilidade com as coisas que são necessárias, com trabalho, com família, com dinheiro. É raro você ver, pelo menos aqui no Brasil, um jovem, da minha idade, eu tenho 48 anos, um jovem, quando eu era jovem, receber instrução, por exemplo, a respeito de finanças. Como lidar com o dinheiro, o que fazer com ele, como você ser responsável com o dinheiro, como você usar o dinheiro de maneira sábia para poder cumprir com as suas responsabilidades, honrar os seus compromissos. Então, a gente não tem educação financeira quando a gente é criança. A gente também não tem, quando a gente é criança, uma educação voltada à atenção consciente. Porque as pessoas elas costumam agir de qualquer jeito, fazer as coisas de qualquer jeito, e elas agem muito mais pela emoção do que pela razão, e elas normalmente não prestam atenção no que está acontecendo agora na vida delas. Elas simplesmente agem e seguem as coisas do jeito que der. Então a gente percebe que as pessoas elas não têm muito... A gente percebe isso porque agora a gente vê essas mesmas pessoas tentando educar crianças, e essa educação que a gente vê para essas crianças hoje também não tem educação financeira. A gente também não está ensinando as crianças a terem limites, nem mesmo a gente tem, muitas vezes. Então, mas por que eu estou falando tudo isso assim de uma maneira tão direta né? Porque, e por que eu citei aquela informação antes? Nós precisamos, nós adultos, e foi uma pergunta que eu já fiz algumas vezes aqui no perfil, o que é que nós estamos deixando para aqueles que vão ficar depois de nós? E olhem que essa era uma preocupação que existia, que por isso que eu estou citando essa pessoa, né, porque foi a primeira informação que eu li lá. A gente também lê isso na Bíblia, né? Fala, olha, ensina o teu filho. E então isso está lá, né? Então essa preocupação que nós temos de ensinar, de passar aquilo que é necessário, e eu não estou falando de religião aqui, tá, gente? De maneira nenhuma. O que eu estou falando o que eu estou dizendo é, nós temos desde o passado uma preocupação muito grande em deixar para a geração que vai vir depois algo que seja útil,
algo que ajude essas crianças a, quando crescerem, serem adultos funcionais. Muitos da nossa geração cresceram e não são adultos funcionais. Como é que a gente sabe que não é um adulto funcional? Porque o que mais a gente vê, inclusive na própria TV, são homens que, por terem sido rejeitados, porque a mulher diz não para ele, ele vai lá e mata a mulher. Mulheres que não, porque não conseguem ter autodomínio de si mesmas, acabam fazendo também um monte de coisa errada. E o errado que eu digo às vezes são crimes, são coisas sérias, tá, gente? Então a gente percebe muito disso no nosso dia a dia. E a gente vê que as pessoas, elas não estão muito preocupadas com isso. Elas não estão muito preocupadas se de fato aquilo está acontecendo de uma maneira boa ou não, se está sendo certo ou não. Não importa muito. Elas só se preocupam em fazer. Então, eu estava observando tudo isso, e como eu vou passar esse curso para vocês, eu queria falar com vocês como é importante. E esse curso vai ser para todo mundo fazer, tá, gente? Vai ser um curso que vai estar disponível lá. Quem quiser fazer, pode fazer. Mas é importante a gente entender que quando você está pensando quando você olha para os seus filhos, para os seus netos, o que é que essas crianças, o que esses seres humanos, eles vão levar de nós para o futuro? Porque se hoje os adultos que nós temos não sabem absolutamente nada a respeito de respeito, por exemplo, então o que é que os nossos filhos ou os nossos netos vão fazer com relação a este tema? Se nós não temos autodomínio, respeito por nós mesmos, nos nossos relacionamentos, como é que vai ser? Bom, uma coisa simples que a gente vê acontecendo agora. Antigamente as pessoas pensavam assim: não, olha, eu quero me casar porque eu quero estar o tempo todo ao lado da pessoa que eu amo. Aí hoje, no casamento, a pessoa fala assim: ah, mas se não der certo, separa, né? Tem um monte de gente por aí. Isso aí é besteira. Ou seja, a pessoa já começa um relacionamento olhando para ele de uma maneira como se ele não tivesse importância. Porque se ele tivesse importância e você tivesse inteligência emocional e você tivesse uma estrutura psicológica um pouco melhor, você entenderia e saberia que as pessoas não são iguais. E é algo que eu já falei num vídeo aí, que muita gente achou interessante, mais de 30 mil visualizações. E eu falei sobre isso. Eu disse: olha, as pessoas, elas não se conhecem. Elas estão uma do lado do outro, mas elas não se conhecem. E esse é o grande problema. Você às vezes só quer que a pessoa fique perto de você, e a pessoa também quer que você fique perto dela, mas as pessoas não dão tempo para isso. Entende? Então, e isso a gente trouxe desde que era pequeno. Por quê? Porque a gente não teve essa interação. É óbvio que isso não é regra, tá? Mas a exceção é você ter pais que conversem com os filhos, pelo menos da minha, pais que sejam com pessoas da minha idade, por exemplo. A coisa mais difícil do mundo era conversar com os meus pais a respeito de qualquer tipo de situação, ou de sentimento, ou de qualquer coisa assim. Por quê? Porque eles não estão aptos para isso. Eles não conversam sobre isso. Eram assuntos que eram tabus. Então, quando você precisava falar sobre relacionamento, sobre sentimentos, sobre... Gente, desculpa, barulho da rua. Se tivesse que falar a respeito de que, o que você está sentindo, como você está sentindo, por que você está sentindo. Então, gente, acho que vai balançar um pouquinho aqui. Então, desculpem. Então, nós percebemos que
como a gente não conseguia ter interação com os nossos pais, e de fato você realmente não conseguia, então você também não conseguiu trazer isso para você, um maior conhecimento, uma maior estrutura para os seus próprios relacionamentos e para a sua própria vida. E esse curso que eu vou disponibilizar para vocês fazerem, ele vai falar de todos esses tópicos, a gente vai se aprofundar nisso. E aí eu vou precisar que as pessoas que façam esse curso, ele vai estar disponível de gratuito, tá, gente? Não vai ter cobrança desse curso, esse curso vai ficar gratuito. E o que é importante que as pessoas, na hora que forem fazer esse curso, compreendam, é que assim, não existe milagre. E você vai precisar ter coragem de olhar para você mesmo e enxergar em você aquilo que está errado e saber que está errado e tomar as ações para mudar. Porque se você não tomar essa ação, também não vai resolver, não vai mudar. Não vai haver nenhum tipo de transformação, não vai haver nada que melhore. Então, eu queria vir conversar com você sobre isso porque é importante demais a gente saber que aquilo que veio antes, ou seja, nós precisamos passar aquilo que será de orientação para aqueles que vão vir depois. Então, se nós não tivemos antes essa estrutura que era necessária para a gente poder seguir a nossa vida e seguir ela de uma maneira melhor, nós precisamos buscar isso agora. Então, se você precisa buscar isso, busque isso agora. Vai estar disponível, tá? Eu vou disponibilizar isso lá. E para que as pessoas tenham acesso a essa informação, exercitem isso e busquem ter uma vida melhor, tá? Algumas pessoas elas acabam passando toda uma vida de sofrimentos e às vezes de privação, ou de uma vida que a pessoa não consegue raciocinar muito bem, pensar muito bem em algumas coisas. A pessoa até deseja ter uma vida diferente, mas ela não teve estrutura, não teve conhecimento para ter uma vida melhor. E nós vamos auxiliar nisso, tá? Nesse curso nós vamos auxiliar nisso. A gente percebe, observando as coisas como elas estão hoje, que se nós não fizermos absolutamente nada, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, eles crescerão de uma maneira que a gente não sabe nem para onde vai parar. E eu falo isso porque hoje o jovem, ele não tem estrutura para conversar com outra pessoa. Não tem. Qualquer coisa que aconteça hoje, qualquer coisa que você fale para ele, é motivo de um problema psicológico, é motivo de uma que hoje existem doenças da moda, né? Doenças que não existiam no nosso tempo, hoje qualquer coisa são essas doenças. Doenças psicológicas que nós não tínhamos. Elas eram inexistentes na nossa época. E hoje tudo é essas doenças. A preocupação com relação a isso é que esse tipo de maneira de levar a vida acaba colocando as crianças e até os pais em situações assim: não posso falar nada pro meu filho porque ele vai acabar mostrando que ele está com uma doença X ou Y. E isso é muito comum. E isso está acontecendo hoje com uma frequência enorme. Ah, então você está dizendo que a doença não existe, que é tudo mentira? Não, não estou dizendo. Mas eu estou dizendo que hoje a total inaptabilidade da pessoa cuidar de si mesmo e dos outros que estão com ela fazem com que
um monte de problemas aconteçam. Problemas esses que, se fossem corrigidos, você não teria mais esse problema dessas doenças, elas simplesmente não aconteceriam. Então, e é uma coisa que a gente infelizmente é obrigado a conviver hoje com isso. Crianças que estão crescendo de um jeito que a gente não sabe aonde vai terminar isso. Por quê? Porque não existe controle hoje. Hoje, se você quiser ter controle sobre o teu filho, a primeira coisa que ele fala para você é que ele vai ligar no juizado para denunciar você por maus tratos. É assim. E aí, o que eu estou dizendo, por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque nós, quando viemos dos nossos pais, viemos sem muita dessa estrutura psicológica e emocional que é necessário que os pais ensinem os filhos a ter. É necessário que a gente ensine os filhos a terem essa estrutura emocional. Ensinar inteligência emocional para os filhos é algo que é responsabilidade dos pais. Os pais precisam ensinar saúde emocional, inteligência emocional. Você ensina isso. Você não nasce com isso de pronto na cabeça e fala, tá tudo pronto aqui. Não, isso é treinado. Você precisa treinar isso. E uma vez que você treina isso todos os dias, você consegue manter uma vida mais equilibrada. Você consegue dar para os seus filhos uma oportunidade maior de crescimento, uma oportunidade maior de opções. E é o que a gente não costuma dar. Do jeito que se encaminha as coisas hoje em dia, as pessoas elas não costumam ter muitas opções. E por que eu estou dizendo isso para vocês, que as pessoas não têm muitas opções? Porque a gente percebe, quando você olha para uma pessoa, por exemplo, o jovem hoje, ele bebe até o corpo dele cair. Até o corpo dele cair. Ele vai beber. Você olha para o adulto faz a mesma coisa. Então você começa a ver que o exemplo vem daquilo que ele está enxergando, né? Ou a ação dele vem pela falta de exemplo. Então a gente tem duas situações aí. Ou ele vê exemplo disso dentro de casa, ou a falta do exemplo faz ele tomar algumas ações que ele não deveria tomar. Então, nós precisamos tomar uma ação para saber o que é que nós estamos deixando para aqueles que vão vir depois. Isso é extremamente importante. Se nós olharmos, por exemplo, para a parte do trabalho, hoje em dia as pessoas vão trabalhar e elas falam assim, mas não sou obrigado a fazer isso, eu só vou fazer isso aqui, ó. Então, ela não tem preocupação com horário, ela não tem preocupação com responsabilidades, ela não tem preocupação com absolutamente nada. Absolutamente nada. Então, para você ter profissionais hoje que façam aquilo que é necessário, é a coisa mais difícil. No mercado de trabalho, para algumas profissões, por exemplo, faltam profissionais. E quando você tem alguém que tem o conhecimento necessário para cumprir aquela função, ele não tem inteligência emocional para poder permanecer naquele cargo, naquela função e conseguir fazer aquilo que é necessário dentro da empresa, que é muito mais do que apenas ir lá, uma pessoa da área de TI. É muito mais do que você mexer no computador. Então, é muito importante a gente pensar nisso. E eu vim falar isso para vocês hoje, por quê? Porque nós precisamos ter a coragem de olhar para nós mesmos e enxergar, assim que a gente olha para nós mesmos, o que está bom e o que não está bom. E a gente tem que ter a coragem de dizer, isso está ruim, preciso mudar. Nós precisamos ter essa coragem. Por quê? Porque as pessoas elas não fazem isso. As pessoas elas não têm coragem de olhar para si mesmas e enxergar aquilo que está errado e fazer por onde aquilo mudar. As pessoas não fazem isso.
E aí o que é ruim quando isso acontece é porque se você não tem coragem de olhar para si mesmo e enxergar uma coisa que está errada, você não vai ter coragem de tomar outras ações. Então, você parar de frente com o espelho e falar assim, olha, isso aqui não está legal. Essa ação que eu estou tomando não está correta, essa maneira de eu pensar não está certa, isso que eu acho que está certo está errado, eu preciso mudar, eu tomei essa ação com fulana, mas eu errei. Eu tomei aquela ação com ciclano, mas eu errei. E aí eu tenho que voltar atrás, eu tenho que pedir desculpa, eu tenho que mudar o meu comportamento, eu tenho que mudar quem eu sou. Mas as pessoas, elas não fazem isso. Elas não têm a coragem de olhar para si mesmas e enxergar o erro. E se você não consegue enxergar isso, se você, a única coisa que você consegue fazer é olhar para você mesmo e falar assim, eu tô certo, pronto e acabou e o mundo tá errado, então você tem um problema muito maior do que você imagina. Porque as pessoas têm que entender que elas têm que olhar para si mesmas e enxergar a realidade do que elas são. Você precisa enxergar isso. Porque é só quando a gente enxerga isso que a gente consegue dar os passos e mudar. É necessário tomar essa ação. E como é que você consegue olhar para você mesmo e falar assim, desculpem a expressão, nossa, tá uma porcaria. Quando você começa a olhar para você mesmo e começa a ter atenção àquilo que você faz. O que eu estou fazendo agora? Eu estou falando o quê? Eu estou agindo como? Eu estou fazendo o quê para quem? De que maneira que eu estou conversando com as pessoas? De que maneira que eu estou agindo com as pessoas e comigo mesmo? Então, essa coragem de olhar para si mesmo e enxergar o que está acontecendo, essa coragem de olhar para si mesmo e saber que aquilo que você fez não está legal, ou de repente aquilo que você fez está muito legal. Então, será que eu posso melhorar aquilo? Legal, vou melhorar aquilo. Maravilha, vamos em frente. Então, é importante isso. E essa noção, essa compreensão, esse entendimento é necessário para vocês darem os passos nesse material que vai ser disponibilizado para vocês. Por quê? Porque se vocês não fizerem isso, não adianta. Não adianta. O que as pessoas estão buscando hoje são coisas fáceis. E é isso que me assusta. Porque a gente olha para as pessoas hoje e o que elas estão buscando é assim, eu quero alguma coisa que eu não precise me preocupar com nada, que eu não precise fazer nada, que eu não precise mudar, que eu não preciso tomar ação nenhuma, eu não preciso fazer nada. A única coisa que eu preciso é olhar aquilo ali e pronto, vai estar tudo lindo, maravilhoso e perfeito. Não existe isso, gente. Isso não existe. Se nós não tomarmos as ações necessárias para a gente poder andar, para a gente poder seguir e melhorar a nossa vida e cuidar daqueles que estão conosco, não adianta. Não adianta. Então, nós precisamos enxergar isso. E o exercício de atenção consciente, ele faz exatamente isso. Ele tira a gente daquele limbo que nós estamos, achando que a gente é maravilhoso, lindo e perfeito. Olha só, os meus cabelos loiros, né? Os meus lindos olhos azuis. Então faz a gente tirar o óculos cor-de-rosa e enxergar exatamente quem nós somos e o que é que nós precisamos fazer. Então esta ação precisa ser tomada. Por quê? Porque se nós não tomarmos esta ação, nós não estaremos bem conosco mesmo, nós não estaremos bem com o nosso próximo, com a nossa esposa, com o nosso marido, com os nossos filhos. E eu vim falar com vocês hoje porque é importante vocês compreenderem isso. Por quê? Porque se a gente não compreende isso, a gente não segue a vida. Como eu comentei com vocês, eu era alguém que costumava acontecer um problema comigo e eu ficar remoendo aquele problema, e remoendo, né? E eu falava, isso aqui eu ficava parecendo um animal que regurgitava, um animal ruminante, né? Mastiga a grama, engole e volta, mastiga de novo, engole, mastiga de novo, engole e volta. O ruminante faz isso. E eu era exatamente isso. Então,
Quando a gente age dessa maneira, quando a gente tem esse tipo de comportamento, a vida não vai para frente. Mas eu não queria enxergar que algumas mudanças precisavam ser feitas na minha vida para que ela pudesse melhorar e mudar. E é isso que eu vim compartilhar com vocês. A nossa vida, ela pode ser maravilhosa, mas para que ela seja maravilhosa, para que ela alcance níveis, sabe, gigantes, que todo mundo tem potencial para isso, a gente precisa primeiro tomar as ações necessárias para que isso aconteça. Todo mundo vai fazer isso? Não, não vai. Eu gostaria muito que todos fizessem, mas nem todos farão. Ah, então você está dizendo como é que vai ser minha vida? Não, não estou dizendo. O que eu estou dizendo é que nem todas as pessoas têm coragem de olhar para si mesma e enxergar que tem alguma coisa errada que tem que ser mudada. Para fazer isso, você precisa ter coragem. Então é importante que a pessoa tenha coragem de olhar para si mesma e fazer por onde que a vida dela mude. Então, você quer ganhar mais dinheiro? Então você tem que mudar. Você quer crescer profissionalmente? Você tem que mudar. Você quer fazer sua vida ficar melhor na área profissional ou de relacionamentos? Você tem que mudar. E aí, o mudar você precisa enxergar se algo está bom ou não está bom. Por que está bom e por que não está. Porque um problema não acontece por um lado só. Um problema acontece quando os dois lados têm problema. Normalmente as pessoas não gostam muito de aceitar essa informação, porque elas acham que o outro é a razão do problema dela e ela não tem absolutamente nada a ver com nada. Mas quando você tem um problema de relacionamento, por exemplo, o problema de relacionamento, ele sempre tem dois lados, ele não tem um lado só. Não é só um que tem problema, os dois têm. E quando eu falo que os dois têm problema, é porque, houve uma traição, por exemplo, algo que é impensável, né? Você tem um relacionamento, é impensável uma traição. Mas por que a traição aconteceu? O que foi que aconteceu? Vamos falar de maneira bem seca. O que foi que a pessoa fez? Por que ela fez? Como ela fez? O que levou ela a fazer aquilo? Muitas vezes, isso acontece demais e as pessoas não se dão conta disso. E é uma coisa simples de ser resolvida, por exemplo. As pessoas, elas têm diferentes maneiras de amar. Ao meu entendimento do que é amor, já falei sobre isso com você, a gente já conversou sobre isso. Eu entendo amor de um jeito que é diferente do jeito que a minha mulher entende amor. A minha linguagem do amor é diferente da dela. Por falta de entender a linguagem do amor do outro, você acaba tendo pessoas que acabam traindo, saindo e fazendo coisas erradas no casamento. Mas é só por isso? É só por isso. Nada mais. Essa é a razão. E aí a pessoa se preocupa com isso? Não. Por quê? Porque para que eu vou me preocupar com isso? Entende? Então assim, a gente tem que compreender que a linguagem do amor de um e do outro é diferente. E se a linguagem do amor é diferente e eu não compreender a linguagem do amor do outro, como é que eu vou conseguir resolver as minhas coisas? Entende? É por isso que eu falo que a gente tem que olhar pra gente e falar assim, tem alguma coisa errada. Alguma coisa errada aconteceu. Então não é só culpa do outro. Eu tenho que olhar pra mim, enxergar aonde está aquilo que precisa ser mudado e que eu não enxerguei. Então o que eu não enxerguei que eu preciso ver? O quê? E aí eu tenho que enxergar. E tomar ação para isso. Só que para você tomar ação para isso, tem uma coisa que você tem que ter, e é preciso que você tenha, que chama-se atenção consciente. Se você não tem atenção, você não consegue enxergar as coisas. Porque a primeira coisa que você vai fazer é falar, mas o outro não me ama. Mas como assim não te ama? Mas porque ele não fala pra mim todo dia que me ama, então ele não me ama. E se o jeito de amar dele não é falar todo dia que ama você? Eu conheço um homem que perguntou pra mulher se ela tinha retardamento mental. Porque ele falou assim, escuta, todo o teu lado o tempo inteiro, eu não saio de perto de você, eu cuido de você, eu te dou tudo. E só porque eu não falo que eu te amo, eu não te amo? Mas a linguagem de amor dela era diferente da dele. Quem estava errado? Ela ou ele? Ele. Ele tinha que... Aliás, ela
Perdão. Ele tinha que entender que a linguagem dela era diferente. E ela tinha que entender que ele não entendia aquilo. Ou seja, onde estava o problema? Dos dois lados. Ele e ela. Os dois têm problema. Por quê? Porque uma está querendo uma coisa que o outro não entende, mas ela também não explica. O outro, o homem, acha que a mulher tem algum problema. Por quê? Porque ele acha que ele está fazendo tudo já para ela. E que é o suficiente para ela entender. Mas não é assim que funciona. Só que esse tipo de preocupação, as pessoas não ligam muito para isso hoje. Por quê? Porque, se falar do jeito que falar, tá bom. Não tem problema. O importante é que a coisa vá. Se não der certo, separa, né? Arruma outro. E assim é a vida hoje. Então as pessoas não estão mais preocupadas em criar relacionamentos, em criar conexão um com o outro. Essas conexões, elas não existem mais. As conexões entre uma pessoa e outra, não existe mais preocupação hoje de que elas aconteçam. E para você ter conexão com o outro, você tem que dar tempo para você também aprender a fazer o diferente. E se você não quiser fazer, não tem como resolver. Então, gente, eu passei só para dar esse clique para vocês, importante, tá? Que nós temos que ter consciência de que se nós quisermos melhorar, como eu falei, deixa eu pegar minha colinha de novo. Se nós quisermos melhorar na parte física, e na parte física, atenção plena para quê? Se você não consegue dar atenção para você mesmo, se você não consegue observar como é que está o seu joelho, seu tornozelo, seus braços, sua cabeça, suas costas, você não está olhando para você. Nós temos alguns problemas aí. Porque se você não está olhando para você, algumas coisas podem estar acontecendo. Entende? Mas assim, se você não tem atenção ao que está acontecendo com você, você não vai conseguir melhorar. Nós temos que olhar para nós mesmos e nos enxergar. Como é que eu estou? Meu corpo está bem? Ele está funcionando direito? Eu estou conseguindo movimentar direito? Minhas pernas estão se movimentando direito? Meus joelhos? Está tudo bem comigo? Como é que está comigo? Como é que está a minha saúde? Como é que eu estou me sentindo? Então assim, a gente precisa entender isso. Mas... Porque normalmente a gente só costuma tomar alguma ação na hora que não consegue mais levantar para andar. Aí a gente toma uma ação. Mas há sinais que acontecem antes. E para esses sinais acontecerem, esses sinais acontecem para a gente enxergar esses sinais, ou você tem atenção, ou você não enxerga. Às vezes a nossa esposa, ela tá lá quietinha, e a gente não se dá conta da quietude da esposa. Porque às vezes não é normal a gente ter uma esposa muito quietinha. Tem esposas que são quietinhas mesmo, mas a grande maioria não tem essa quietude. Então, de repente, você tem uma quietude, mas você não está prestando atenção naquela quietude. Você fala, deve ser TPM. Deve ser. A gente pensa um monte de coisa, a gente coloca esse monte de bobagem na cabeça e fala assim, deve ser isso. E a gente não liga, a gente não se preocupa. A gente não vai até ela e fala, está acontecendo alguma coisa? Eu estou aqui por você. O que aconteceu? Eu estou aqui. Você quer conversar ou você só quer que eu fique perto de você? Eu posso fazer alguma coisa? Não é normal você estar tão quietinho assim. Fiz alguma coisa que te magoou? Alguma coisa aconteceu com você? Vamos conversar? Então, você tem que estar atento às coisas, atento. E a atenção, os exercícios de atenção consciente vão fazer exatamente isso. Trazer a gente para uma realidade em que a gente está conseguindo enxergar a nós mesmos e aqueles que estão à nossa volta. Isso é extremamente importante. Então, a atenção ela é necessária em todas as áreas da nossa vida. A atenção ela é necessária em tudo que nós fazemos. Se nós não tivermos atenção, então não vai funcionar. A gente não vai conseguir dar andamento na nossa vida. E esse curso, ele vem para mexer com as estruturas mesmo, para a gente conseguir enxergar as coisas como elas são e conseguir seguir a nossa vida utilizando a atenção consciente, que é algo muito importante para você ter uma vida mais equilibrada, mais feliz, uma vida em que você consiga ter mais serenidade para poder passar por ela e para resolver as questões. Então, eu gostaria de convidar vocês a permanecerem aqui
no perfil. Presta atenção, porque a gente vai ter informações que vão aparecer aí durante o dia, dos próximos dias, tá? O conteúdo do curso eu vou passar para vocês também, para vocês terem noção do conteúdo do curso, de tudo que a gente vai falar, tá? E aí, assim, uma vez que isso vai estar disposto lá, enquanto isso eu tô gravando, tá? Partes desse curso que ainda não estão prontas, para mim poder disponibilizar ele para vocês. Tá? É a minha maneira de contribuir para o bem-estar das pessoas, fora que a gente está, né, sempre aqui. Gente, desculpe o barulho. Desculpa, gente. Deixa eu fechar aqui, senão o barulho não vai dar. E assim, e aí é minha maneira de contribuir para o bem-estar das pessoas, né, daqueles que eu não posso alcançar pessoalmente, como os que eu alcanço em terapia, tá? É minha maneira de contribuir com isso. Então, que vocês possam utilizar isso da melhor maneira, tá? Façam o curso, se tiver dúvida, perguntem, eu vou estar lá à disposição, tá? Não deixem de perguntar, não deixem de questionar, tá bom? Se quiser mandar perguntas aqui, pode mandar, tá? Eu vou estar à disposição de vocês. Gente, pergunta. Quando eu falo que eu estou à disposição, eu estou mesmo, tá? Pode perguntar. A gente está aqui para auxiliar no que for necessário. E assim, lembrem, parem e façam um minuto de meditação consciente. Respira fundo. Observem a mente de vocês. Observe o que está acontecendo lá. Olha, como é que eu estou? O que está acontecendo? Como é que está a minha vida hoje? Como é que está o meu trabalho? Eu posso melhorar? Eu posso crescer mais? Eu posso me desenvolver mais? Eu posso ter uma vida melhor? Como é que está meu relacionamento? Como é que está a minha questão de estudos, de aprendizagem? Será que eu estou dando importância para tudo isso? Será que eu estou me preocupando com isso? Será que eu estou preocupando em me amar? Será que eu estou me amando o suficiente para mim poder ficar melhor, andar mais bem vestido, bem arrumado, mais asseado? Será que eu me preocupo com a minha higiene pessoal? Será que eu me preocupo com o respeito no meu relacionamento? Será que eu me preocupo? Coisa básica, tá, gente? Na hora de eu pegar o carro, será que eu bebi demais? Será que é prudente eu pegar o carro agora e andar com ele? Lembra que eu já falei para vocês isso? As pessoas não pensam nisso, falam porque falam, imagina, não acontece nada. Posso beber que eu sou o mestre. Eu bebo até cair, eu pego o carro e não acontece nada. A gente vê o que acontece aí. Desastres monstruosos. Então, gente, pensem nisso, tá? Pensem que esse curso é para que vocês deem um chacoalhão dentro de vocês, olhem para vocês mesmos, observem a sua mente em profundidade e de fato sejam pessoas que tenham uma vida mais feliz, mais equilibrada e o mais importante, que é a razão de eu ter iniciado essa live. Lembra daquele homem da China lá que chama Dao Cho? Eu não sei nem se é assim que fala o nome dele. Ele disse que aqueles que vêm antes devem orientar os que vêm depois, e os que vêm depois devem se mirar naqueles que vieram antes. Então nós queremos que os nossos filhos, os nossos netos e outras pessoas que a gente pode influenciar na vida se mirem em nós. Então nós temos que saber, primeiro, que nós precisamos mudar a nossa vida e melhorar, e depois, o que é que nós estamos evidentemente passando para o outro. Então vamos pensar nisso. Eu desejo um ótimo término de domingo para vocês. Obrigado por vocês estarem aqui. Eu quero agradecer imensamente as pessoas que não estão aqui, mas que vão ver depois partes desse vídeo, ou esse vídeo todo. Pessoas que hoje estão seguindo o perfil, e eu quero dizer que vocês, assim, eu não tenho palavras para agradecer, né, por vocês estarem aqui me acompanhando nesse processo. Agradeço por vocês estarem aqui. Eu espero que as informações que eu esteja passando para vocês estejam sendo úteis e que ajude a vida de vocês, a melhorar a vida de vocês, para que vocês tenham uma vida mais equilibrada, sejam mais felizes, busquem mais equilíbrio na vida de vocês. E agradeço imensamente a todos vocês que estão seguindo o perfil, e desejo que vocês permaneçam aqui, tá? Porque tem muita coisa importante ainda, muita coisa que eu quero compartilhar com vocês,
e vocês estando aqui, com certeza vocês vão ter acesso a tudo isso, tá bom? Então, o meu muito obrigado pela presença de todos vocês, obrigado por seguirem o perfil e agradeço também pela vida de vocês, que vocês tenham uma vida feliz, uma vida equilibrada, que vocês consigam se desenvolver mais profissionalmente e também que vocês tenham muito mais equilíbrio com suas famílias e que vocês encontrem essa felicidade e esse equilíbrio que é tão importante. Muito obrigado de verdade. Um bom término de domingo a todos, tá bom? E, gente, ó, preste atenção durante a semana, vai ter informações importantes a respeito do curso, tá? Que eu vou disponibilizar aí para vocês. Então, tomem atenção aí no perfil, tá? Se aparecer alguma coisa, já dei uma olhadinha aí. E, gente, muito feliz por vocês estarem aqui. Muito obrigado mesmo, viu? Muito obrigado de verdade. Um grande abraço, um ótimo final de semana e se vocês estiverem com suas famílias, permaneçam com suas famílias. Se você estiver do lado da sua esposa, olha para sua esposa, fala que, meu amor, eu amo você. Se você estiver do lado do seu marido, olha para ele e fala, meu amor, eu amo você. Estou aqui por você. Estejam juntos, estejam próximos um do outro. Busquem esse equilíbrio familiar que é tão importante para essa estrutura que a gente tem, que chama-se família, que a gente precisa cada vez mais cuidar e proteger, para a gente conseguir ter um futuro melhor e dar um futuro melhor para aqueles que vão vir depois, para que os que virão depois possam de fato se mirar em nós e enxergar aquilo de bom que a gente deixou para eles, tá bom? E isso, gente, começa dentro de casa, com a nossa família. Tá bem? Um grande abraço para vocês, se cuidem e a gente se vê durante a semana, tá bom? Um beijo grande, gente. Tchau, tchau.